Está no ar o Imprensa em Debate e hoje vamos falar sobre a cobertura da imprensa nos períodos de eleição. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, no ano de 2001, mostrou que tanto a mídia impressa quanto a eletrônica são frequentemente parciais em suas coberturas. Às vezes, chegam até a favorecer os candidatos ligados aos seus interesses. E para discutir sobre esse papel da imprensa na época eleitoral, trouxemos o jornalista Fábio Piperno, formado em Sociologia e Política. Atualmente, Fábio é comentarista na Band Esportes e na Band News. Também participa do Imprensa em Debate o jornalista Joaquim Alessi. Ele apresenta um programa na NET Cidade SP, no Canal 2, e na NET ABC, no Canal 14. Além disso, escreve para o caderno Bom Dia ABCD, do Diário de São Paulo. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa. O prazer é nosso. Prazer é nosso. Para entendermos a visão do público sobre a cobertura das mídias na época das eleições, o Imprensa em Debate escutou a opinião de alguns estudantes. Eles deveriam mostrar na íntegra mesmo, chegar nos hospitais, os locais que estão carentes mesmo de mudanças e mostrar o que o político faz lá. Não é uma coisa assim imparcial, eu acho que há um interesse por trás, eu acho que a notícia e as eleições principalmente têm que ser mostradas de uma forma imparcial. Eu acho que deveria mostrar a realidade do que eles fazem e não do que eles prometem. A imprensa como um todo pode influenciar bastante por manipulação de informação. Sinceramente, eu não tenho interesse nenhum na política. Se eu nem pudesse votar, eu não votaria. Porque a mídia influencia muito o pensamento das pessoas. Vejo a política, acho que às vezes é mais como uma piada. Eu assisto, só que eu não foco principalmente naquilo. Eu vou pesquisar na internet, em jornal, alguma coisa assim. Para começar, eu gostaria de ouvir de vocês qual é a importância da mídia na época de cobertura das eleições. Fábio? Eu acho que, acima de tudo, os diversos veículos de comunicação, eles fazem, claro, que uma ponte entre o eleitor e os candidatos e vice-versa, porque são eles que vão mostrar, para o grande público, quem é cada um, para quem que você está dando o seu voto. E em relação a isso, eu acho que hoje os veículos de imprensa eles têm mais condições do que em qualquer outra época de mostrar cada detalhe, cada tema, como é que o candidato pensa sobre absolutamente qualquer coisa, quem é de fato o candidato. E isso, obviamente, facilita o trabalho do eleitor, porque é a partir dessas informações que ele pode consolidar o seu voto. Joaquim, mesmo com uma possível influência, você acha que também é importante? Também tem uma certa importância, né? Não, eu acho que tem total importância e a gente brigou tanto nesse país para reconquistar o Estado de Direito democrático, né? A gente vive de um período de exceção, de 1964 até 85. Eu costumo dizer que até 89, porque para mim a democracia só existe no momento em que a gente pode votar para presidente da República, isso aconteceu em 89. O papel dos veículos de comunicação foi fundamental para a reconstrução da democracia no Brasil. Eu até coloco, essa pesquisa ela é de 2001, então a gente está discutindo isso em 2014. O Brasil mudou muito de 2001 para cá. A mídia mudou muito de 2001 para cá. Ou seja, a gente teve avanços significativos. E eu diria que se a mídia também influenciasse dessa forma como algumas pessoas imaginam, nós não teríamos o Lula eleito presidente em 2002. Então, a mídia, ela mostra os candidatos. E acho que mostra, a imprensa brasileira está muito bem preparada e muito categorizada, mostra com total independência. Eu não acredito em imparcialidade, porque não existe imparcialidade. O que existe é uma visão profissional de encarar e de mostrar o problema. E a prova está aí, a eleição do Lula, a reeleição do Lula, a eleição de Dilma Rousseff. Joaquim, você levantou essa questão, mas as próprias mídias, os meios, televisão, jornais, eles recebem alguma influência econômica dos políticos e empresarial também. O público agora está sabendo mais disso, está mais ligado, está menos ingênuo a esse respeito. As mídias vão tentar mudar essa abordagem por causa disso, que o público está ficando mais consciente, está sabendo mais? Até uma questão de sobrevivência, né? Ela tem que, em respeito ao leitor, ao assinante, em respeito à sociedade, ela tem que estar sempre preocupada em mostrar o fato mais real possível. Quanto a essa questão de ser financiado, eu diria o seguinte: você pega a revista Veja, que hoje é bombardeada e tripudiada, por exemplo,
pelo eleitor petista, pelo militante petista, de uma certa forma. Já vi em redes sociais gente rasgando revista, gente xingando a revista. Quantos anúncios tem de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Sebrae e uma série de coisas na revista Veja? Mas não muda a linha editorial da Veja, independente disso. Quantos anúncios tem de governo federal na Rede Globo de televisão, ou na Rede Bandeirantes, ou seja lá onde que for? Isso não muda, porque o jornalismo é uma coisa, o comercial é outra, e, felizmente, a gente tem conseguido separar essas coisas com profissionalismo. Fábio. Nenhum de nós é absolutamente imparcial ou 100% isento em relação a tema nenhum. Então, não dá também para querer que um veículo de comunicação seja assim. Agora, ele disputa mercado. Ele não vai mentir, ele não vai vender informação sem nenhuma consistência, porque ele sabe que, na ponta, o consumidor de notícia, aquele cara que acessa o canal dele, aquele cara que compra o veículo de comunicação, ele vai descartar esse veículo se esse veículo realmente não tiver minimamente, enfim, atendendo aí a alguma realidade, né? Então, é claro que, enfim, é evidente que a gente acaba opinando sobre tudo, só que tem uma coisa. Na hora da gente avaliar esse papel da mídia, a gente tem que colocar um pouco no lugar de cada veículo. Será que eu sou absolutamente isento? Será que eu sou absolutamente imparcial? Porque nessas horas, o que os grandes veículos, o que as grandes empresas de comunicação procuram, elas não têm a ilusão de vender total imparcialidade a respeito de nada. Mas eu acho que sobrevive, eu acho que acabam se sobressaindo aquelas que levam para o consumidor final, levam para o eleitor pluralidade. Quer dizer, eu posso acreditar nisso, o meu veículo defende tais ideias, só que, em compensação, eu estou abrindo espaço para que todos opinem. E uma outra coisa, não adianta o eleitor também querer só exigir demais dos seus veículos de comunicação. É preciso que o eleitor pergunte o seguinte: o que eu posso fazer pelo meu voto? Porque, às vezes, o eleitor, e muitas vezes, e acho que cada vez mais, enfim, o eleitor, ele acaba banalizando o voto dele e aí depois ele vem exigir demais de governos e de veículos de comunicação, e eu acho que isso é um pouco injusto. Em 2013, Paulo Maluf, em entrevista ao programa Universo Online do UOL, ultrapassou os limites e convidou a repórter em questão a votar nele, pois se considerava um bom candidato. Depois disso, o Tribunal Regional Eleitoral o condenou com uma multa de R$5.000 por propaganda eleitoral antecipada. Para vocês, qual é a grande diferença em apresentar projetos e fazer propaganda política? Eu acho que a cada proposta que o candidato apresenta, ele está fazendo propaganda dele, né? Eu acho que essas coisas elas correm juntas e é importante também que o candidato, enfim, é fundamental para ele que ele tem esse poder aí de sedução, né? Ele está vendendo o produto, que é a plataforma eleitoral dele. Ele vive disso. Eu acho que a questão aí pega nesse assunto do Paulo Maluf pela estrita interpretação da lei. Você pode ser entrevistado, você não pode pedir o voto. E aí o Maluf, que é um político extremamente hábil, que conhece veículo de comunicação como poucos veículos. É um político, por exemplo, que sabe a hora que fecha cada jornal, a hora que fecha a revista, e orienta a assessoria dele, cometeu o deslize de pedir o voto ao vivo. Aí o erro. Pedir o voto é crime e acabou sendo punido. Agora, a gente vive uma hipocrisia nessa questão da legislação eleitoral que não tem tamanho. Se você não pedir o voto declaradamente, mas se você, de uma forma dissimulada, pedir, você não é punido. Ou seja, a questão é que a legislação eleitoral ela é extremamente confusa, ela favorece os mais espertos e acaba dando subsídio para que um juiz, um promotor, acabe virando a estrela da eleição. Esse é o grande problema. Infelizmente, a legislação eleitoral, que pune veículos como a televisão, como o rádio, que tem limitações severíssimas em época de campanha eleitoral, diferente da imprensa escrita, do jornal, da revista, porque rádio e televisão são concessões públicas, ele tem limitações muito severas. Isso acaba sendo contraproducente e não leva a informação que o eleitor mereceria ter nesse período. O TRE considera como propaganda eleitoral tudo o que leva ao conhecimento geral da candidatura de um político. Na cobertura da imprensa, que cuidados ela deveria tomar, então, para evitar esses deslizes? Então, aí eu voto nessa questão
da imparcialidade, que o Fábio colocou bem aqui. Eu lembraria até que na eleição de 2010, o jornal Estado de São Paulo, o jornal Centenário, assumiu em editorial que apoiava um determinado candidato. Eu não vejo nada de errado disso. O jornal assumiu publicamente, escreveu, nós apoiamos o candidato tal. E não significa que eles não vão dar espaço para outro candidato, que não vão cobrir a outra candidatura. Não, mas a linha editorial bate com o que pensa aquele candidato. O New York Times faz isso com frequência nos Estados Unidos e é um exemplo de democracia. Não, há um cipoal de leis aí, enfim, em relação a essa matéria, e a cada eleição aparece mais alguma coisa nova. Tem lei demais. E quando tem lei demais, há essa confusão, esse entendimento confuso, e isso acaba atrapalhando o processo todo. Que nesse caso, o que o Brasil precisa é ter lei de menos. Tem que cortar alguns excessos. Então, imagina o seguinte, você não pode, por exemplo, se você amanhã depois for, enfim, candidato a prefeito, deputado, você não vai poder, fora desse período eleitoral, criar a tua página aí de Facebook. Bom, mas aí você contrata ela vai lá e olha, eu apoio o candidato tal por isso, isso, isso. Então, você está querendo enganar quem? Eu admiro muito a legislação americana. Você tem, desde o começo do ano, o candidato que faz o que ele bem entende. Ele vai de estado em estado, sem esse tipo de amarra, sem esse tipo de, enfim, de limite, com, enfim, doações liberadas aí de campanha. E aí, cada um, quer dizer, quem tiver alternativas melhores, vai lá e capta mais dinheiro, obtém mais espaço e, com isso, consegue levar melhor as suas propostas para cada consumidor, que no caso dele é o eleitor. E uma outra coisa, a gente ficar com essa hipocrisia de que um veículo de comunicação não pode apoiar A, B ou C, é uma ideia assim, totalmente superada e equivocada. Voltamos já com Imprensa em Debate. Estamos de volta com o Imprensa em Debate, que hoje recebe os jornalistas Fábio Piperno e Joaquim Alessi para falar do papel da imprensa na época de eleições. Bom, nossa próxima pergunta é sobre a internet. Hoje em dia, qualquer um pode gravar um vídeo, colocar no YouTube, se manifestar através das redes sociais ou até através dos comentários nos portais de notícias mesmo. Nos outros meios é tudo um pouco controlado. É tudo controlado, assim, o que a mídia dispõe. Na opinião de vocês, como os outros meios devem se posicionar a partir dessa liberdade da internet? Deve aproveitar disso? Se esquivar? Fábio? Eu acho que hoje essas mídias elas acabam sendo complementares, né? Não dá mais para conceber, por exemplo, um canal de televisão, uma emissora de rádio, um jornal, uma revista que não tenha lá o seu portal, que não tenha ingressado nessa era digital. E aí ele obviamente vai usar isso para repercutir muito mais aquilo que ele consegue levar, aquilo que ele consegue expor, aquilo que ele recebe lá do candidato, do partido. Então, é claro que há uma excessiva regulamentação no caso dessa mídia tradicional. Agora, seria bobagem a lei eleitoral querer correr atrás desse espaço digital para tentar impor amarras, impor restrições, porque no fundo, isso só acaba atrapalhando o público. Você está tirando do público uma oportunidade para que ele conheça melhor as pessoas que estão pedindo voto para ele. Joaquim, você acha que tem um ponto negativo e um ponto positivo ou é totalmente negativa essa liberdade da internet? Não, eu acho altamente positivo. Qualquer liberdade sempre é positiva, né? A gente não pode esquecer de que a gente tem aprovado aí recentemente o Marco Civil, que é um marco regulatório, polêmico, muita gente criticando, muita gente defendendo, mas pelo menos estabeleceu algumas regras, alguns conceitos para que você tenda a seguir. Agora, é o que o Fábio falou, não tem como você remar contra essa maré. A internet está aí, é a maior revolução da história da humanidade, não tem como. As pessoas conseguem estar conectadas, estar falando com alguém do outro lado do mundo o tempo todo, de uma forma muito rápida. Controlar isso aí é algo que todo ditador sonharia em fazer, mas não vai conseguir, não tem como. Então, eu acho que a mídia tradicional ela tem que se adaptar, ela tem que interagir nesse processo e a sociedade como um todo. Eu acho que, nesse ponto, eu sou mais por aquela velha frase
do Caetano Veloso, do maio de 68, que é proibido proibir. Qualquer proibição é absurda e ineficaz. Ok, Joaquim, não a proibição, mas é um órgão que controlasse esse monte de conteúdo que a internet tem. É claro que não é de qualidade, nem sempre é de qualidade, nem sempre é de credibilidade como outro meio. Sim. Mas existiria algum outro modo de controlar? Eu entendo que a legislação, o Código Civil, apesar de arcaico e bastante velho, ele já prevê algumas coisas. Eu não vejo dificuldade em a justiça prever um crime de opinião, seja ele num papel, seja ele na televisão, seja ele numa mídia social. Se você consegue detectar aquele momento, ou seja, o tal do print screen, você salva aquilo que foi colocado, você vai para a briga na justiça comum, independente do veículo, independente da mídia que foi usada para fazer isso. Criar algo, um poder soberano, regulador de tudo que você vai poder postar na internet, um vídeo ou não, aí já soa extremamente ditatorial. E eu, que sempre briguei por liberdades democráticas, não posso concordar com isso de jeito nenhum. Agora, cabe às pessoas terem responsabilidade. Sempre a gente quer colocar na mão do Estado, colocar o Estado como pai, como organizador, como todo-poderoso. Nesse ponto eu sou meio anarquista. Eu acho que a sociedade tem que se autorregulamentar, não tem que ficar dependendo de um juiz, de um delegado de polícia. É óbvio que você tem que ter algumas autoridades para determinados momentos, mas dentro daquilo que está na lei. Querer controlar a internet, eu repito, além de ser ditatorial, é ineficaz, porque não vai dar certo nunca. É a mesma coisa do pessoal que queria controlar os movimentos sociais de junho do ano passado. Como é que você controla uma multidão enfurecida que está reivindicando alguma coisa? Tem excesso? Tem excesso, então tem que ser combatido o excesso. Agora, a livre manifestação tem que ser garantida em todos os momentos. Eu fico imaginando o seguinte, quando alguém entra numa rede social, por exemplo, seja Facebook, Twitter e tal, você vai seguir aquele personagem que te interessa, com quem você se identifica, ou por conta de algum tipo de opinião, de necessidade de informação que ele gera. Então, se a gente tem essa liberdade de escolha, a gente, enfim, aqui falando mesmo, enfim, de pessoa física e tal, como é que o Estado vai querer controlar esse tipo de coisa, esse espaço infinito? E outra coisa, como é que alguém vai querer impor algum tipo de controle? Quem gosta desse tipo de controle é, por exemplo, o governo chinês. Então ele contrata, então ele acaba controlando várias redes e tal, né? A China você não pode usar isso à vontade. É, por exemplo, o novo governo do Egito, porque ele quer, de alguma forma, restringir o direito de opinião dos partidários aí da Irmandade Muçulmana. Então, ele vai lá e impõe controles. Como é que num espaço democrático alguém vai tomar essa iniciativa burra de impor algum controle, alguma coisa que é infinito? Quer dizer, se o Estado quiser controlar algum tipo de site, algum tipo de rede que fale de A, B ou C, é muito fácil. É só o A, B ou C e hospedar, por exemplo, o site dele, ou a página dele, lá no servidor de Singapura. E aí, o braço do nosso Estado controlador, ele vai chegar até lá? É claro que não. Então, o Estado tem que perder tempo, tem que investir o seu tempo, aliás, com coisas úteis, com coisas que façam parte aqui do nosso dia a dia. E não nesse excesso de regulamentação que não faz bem a ninguém. Fábio, então, você acha que nas futuras eleições, daqui a alguns anos, a internet vai ter um papel dominante? A dominante eu não tenho assim, essa pretensão de imaginar, mas o fato é que ela tem um papel crescente a cada eleição, e não apenas como um veículo de você se aproximar do teu eleitor, mas também, em algumas democracias, até como um veículo de captação de recursos. A campanha do Obama de 2008 foi exemplar nisso, foi um marco nisso, né? Foi através da internet que o Obama arrecadou muito dinheiro por meio de contribuições individuais. Agora um momento histórico, as eleições de 89, o debate entre Lula e Collor, e uma possível edição tendenciosa da Globo que deu a vitória ali para o Collor. Qual a opinião de vocês sobre isso? Bom, eu acompanhei muito de perto, aliás, tive a oportunidade, estava comentando com o Fábio antes da gente começar o programa,
que eu trabalhei naquele debate histórico, o primeiro debate promovido pela Rede Bandeirantes de televisão, Marília Gabriela apresentando com todos os candidatos, um momento marcante da democracia brasileira. Depois, segundo turno, Lula e Collor, para mim, é uma falácia colocar o resultado da eleição na edição da Rede Globo. Lula já tinha perdido a eleição 10 dias antes. No debate foi levantado o fato do Lula ter um filho fora do casamento. E isso foi considerado um fator decisivo. Isso realmente era necessário? Você concorda? Não, necessário, eu entendo que não, mas aí é estratégia eleitoral de um candidato, de um outro candidato que estava disposto a tudo. Naquela época, essas agressões também eram bem mais comuns do que hoje. Por mais que as pessoas discordem e tal, hoje, por incrível que pareça, embora algumas campanhas escambem para alguma baixaria, hoje isso está um pouco mais civilizado, até porque a lei apertou. Hoje, em qualquer debate, com regras muito mais gessadas, você tem aqueles direitos de réplica, enfim aquela coisa toda de resposta, né? Então, acho que não tem mais muito margem para esse tipo de coisa, até porque esse tipo de revelação dificilmente ficaria para um debate. Hoje, a imprensa, com total liberdade, ela vasculha tanto a vida de cada um, que é muito difícil passar qualquer ponto que você desconheça da vida desse ou daquele candidato. Agora, aquele foi realmente um momento emblemático e tudo que aconteceu lá acaba virando história e supervalorizada pelo tempo. O que fez o Lula perder, obviamente, foi um conjunto de fatores. Ele conduziu mal a campanha no segundo turno, em que ele entrou muito bem, ele foi impulsionado pelo governador Brizola nos 2 latifúndios eleitorais que o Brizola tinha no Sul e no Rio de Janeiro. O Lula realmente, durante algum momento, uma semana antes, ele praticamente emparelhou pesquisa e tal, mas depois disso ele errou demais. E o debate, a edição do debate, só conseguiu essa oportunidade de acabar favorecendo o Collor, porque o Lula, de fato, foi muito mal no debate. Se o Lula tivesse ido bem naquele debate, naquele confronto final contra o Collor, é óbvio que a margem de manipulação da TV Globo teria sido muito menor. Então, fundamentalmente, o que aconteceu é que o candidato PT ele acabou dando, digamos, o argumento para que se editasse o debate, daquela forma. E foi aí que isso acabou só jogando a pá de cal em algo que já estava praticamente decretado, pelo menos naquela última semana. Na verdade, a notícia sobre a Lurian, ela veio antes do debate e foi noticiada pelo Jornal do Brasil. Luiz Macluf de Carvalho fez uma reportagem. Eu até sei porque eu conheço bem a história, conheço as pessoas que levaram a informação da Lurian para o Macluf. E por que o Lula foi muito mal no debate? Não foi pela história da filha, não. Foi por uma citação, aí que entra a malandragem do debate político. Uma citação do Collor da aparelhagem de som. Quando o Collor citou a aparelhagem de som, ele quebrou as pernas do Lula, porque era uma história que corria nos bastidores de que o Lula teria dado uma aparelhagem de som para uma loira misteriosa. E aí a dona Marisa olhou do outro lado, lá fulminou o Lula com um olhar. O Lula ficou sem saber o que responder, porque ele tinha efetivamente presenteado uma pessoa com essa aparelhagem de som. Collor sabia disso e foi essa a grande jogada do debate. Não foi nem a filha. Na época das eleições, os meios têm permissão para divulgar as pesquisas de intenção de voto. Você acha que isso acaba influenciando o eleitor? E se isso deveria realmente ser divulgado? Se influencia ou não, essa não é a questão central, essa não é a questão mais importante. O fato é que pesquisa eleitoral é informação. Informação é um direito que os veículos de comunicação têm de levar para o seu público e, mais do que isso, é um direito que o eleitor tem de saber. Se eu pago uma pesquisa e você está querendo saber qual, o cenário naquele momento, qual é o motivo que eu tenho para, de alguma forma, embargar isso? Lamentavelmente, a cada eleição, a gente tem sempre um ou outro candidato tentando impor algum tipo de veto. Aliás, infelizmente, na última eleição para o governo do Paraná, o hoje governador Beto Richa conseguiu isso, né? Os veículos de comunicação eles ficaram impedidos nos últimos 20, 25 dias de campanha de divulgarem pesquisas. Isso é péssimo para a normalidade democrática, né? Infelizmente, naquele momento, um juiz concedeu esse tipo de razão a ele. Mas eu acho isso um equívoco total. Joaquim, esse tipo de informação então, não exerce influência no eleitor? Não, ele até pode exercer influência, mas eu acho que a gente tem que parar de tratar o eleitor como um coitadinho que precisa ser tutelado o tempo todo. A gente tem que dar responsabilidade para o eleitor.
E aí entra o papel da imprensa. Teve uma pesquisa recente aí que se questionou o método de apresentação do questionário para o entrevistado, que em vez de ser o círculo que a gente está acostumado a fazer, onde você não tem preferência por um nome, se colocava numa lista. E é uma tendência natural, às vezes, do entrevistado, de votar no primeiro nome que aparece. Por isso que não se apresenta numa lista em ordem alfabética, e até aí havia a malandragem, porque Aécio é o primeiro, por causa do A, e aparecia, e ele teria subido alguma coisa em função dessa pesquisa. Mas olha a importância da mídia, mais uma vez aí. Ela mesmo acaba denunciando ou noticiando que foi apresentado um formulário que não merece muita credibilidade. Bom, o assunto está muito interessante. Fábio, Joaquim, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço o convite e espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído. Eu também agradeço a possibilidade de participação. Isso que a gente está fazendo aqui agora é uma prova de que a imprensa tem essa necessidade, a liberdade de discutir. Porque só com essa liberdade é que a gente vai continuar avançando para um país cada vez mais democrático e desenvolvido. E o Imprensa em Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até mais.